Olá, amados, a paz de Yahushua. Então vamos aqui dar continuidade, né, à pregação do Antônio Júnior, né? Não sei qual igreja ele é, vamos lá. Né? Aí deixa eu fazer um comentário aqui com vocês, que eu esqueci de comentar ontem o seguinte, tá? Tomara que os cachorros não latam, porque já latiram hoje várias vezes, direto. Hoje eles estão demais, né? Então veja bem, amados, aqui está escrito aqui, ó, esta pregação vai mudar o rumo da sua vida, né? Vocês vejam que a pregação que ele está pregando que vai mudar o rumo da vida. Não é Yahushua que leva o Pai para o Pai nos encher do Espírito para que nós sejamos transformados pelo Espírito. Porque o Espírito ele não muda, mas ele nos transforma. Na visão espiritual, nós deixamos de ter a visão física para ter a visão espiritual. Isso é a transformação, né? É a transformação da gente andar no Espírito, da gente viver no Espírito, da gente crer no Espírito, entende? Só que aqui não, aqui esta pregação vai mudar o rumo da sua vida. Mas vai mudar o rumo da sua vida em que sentido? Porque vai mudar em quê? Porque a pregação que ele está falando vai mudar. E sendo que Yahweh, ele não muda, ele transforma, é diferente. Né? Então vamos continuar aqui. Em cumprir a lei. Eles só queriam obedecer às ordens. Eles só queriam nortear a vida deles, né? Sobre o que está escrito na lei do Antigo Testamento. Então eles pensavam, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo outro, eu tenho que fazer isso todo dia. Então eles eram os que mais jejuavam, os que mais oravam. Eles eram pessoas admiráveis. Vocês vejam que ele está falando dos religiosos, que eram os fariseus e saduceus, que viviam cobrando a lei. Inclusive eram eles mesmos, esses líderes religiosos que ficavam cobrando a lei a Yahushua, né? E que ficava tentando arrumar pretexto para poder condenar Yahushua e matar. E como eles fizeram, né? Porque assim eles fizeram. Conseguiram arrumar coisas, falsas testemunhas, para depor contra Yahushua, né? Como eles fizeram também com Estevão, arrumaram falsas testemunhas, né? E assim eles fizeram. E aí ele está falando, né, do rico, que quando ele chegou para Yahushua, Yahushua falou, só te falta uma coisa, vende tudo que você tem, dê aos pobres e siga-me. Né? E você terá um tesouro no céu e siga-me. Mas o tesouro no céu que Yahushua estava dizendo é o conhecimento no Espírito. Porque isso é um tesouro, né, amados? A gente tem o conhecimento no Espírito, é um tesouro. A gente tem o conhecimento da nossa história que foi ocultada, é um tesouro, né? E aí aqui ele está falando sobre esse jovem rico. E aí ele está falando dos homens da época, né, os fariseus e saduceus, que eram religiosos, que eles cumpriam a lei. Eles tinham que cumprir a lei, mas eles não cumpriam toda a lei, porque era impossível cumprir toda a lei. E a Escritura é bem clara que aquele que cumpre a lei, mas tropeça num ponto, é maldito. Por quê? Porque tinha que cumprir toda a lei. Então, se não cumprir toda a lei e tropeçar em algum ponto da lei, se torna maldito. Então vocês vejam bem, e por isso que Yahushua, ele nos chamou a liberdade nele, para não cumprir lei, ou seja, atos religiosos, mas para andar em espírito e em verdade, adorando ao Pai. Em espírito e em verdade. Então vocês vejam que até hoje eles cumprem a lei. Por quê? Dízimos e oferta. Eu estou até aqui com a camisa do dízimo, né? Com a camiseta do dízimo, né? Que eu coloquei aqui onde está escrito na Bíblia que dízimo é dinheiro. Dízimo nunca foi dinheiro. Né? É o que está escrito aqui nessa blusa que eu já mostrei para vocês num dos vídeos anteriores. E aí eu coloquei, né? Dízimo era alimentos e era para os órfãos, as viúvas e os estrangeiros e para a tribo de Levi. Né? O que está escrito aqui na minha camiseta. Né? Depois, se eu me lembrar depois desse vídeo, eu mostro para vocês de novo. Né? Então vocês vejam que é lei. Dízimo é lei. Dar ofertas no tempo físico é lei. Porque a oferta hoje não é no tempo físico, mas é a gente ofertar o tempo do Espírito, que são pessoas que precisam de ajuda. Então vocês vejam que é totalmente contrário da Escritura. Aí, jejuar é lei. Vocês vejam que o próprio Yahushua, chegaram os líderes religiosos para Yahushua, né? E falaram para ele, não acho que eram os discípulos de João.
que João também tinha discípulo. E aí os discípulos de João chegaram para ele e perguntaram: mestre, nós jejuamos e ou foi fariseu, deixa eu ver aqui, amado, onde está escrito aqui, porque eu confundo. Deixa eu ver aqui. Nossos discípulos jejuam, olha aqui o que acontece. Veja, ele está falando de jejum, né? Como se fosse uma coisa boa, mas não é. Ó, nossos discípulos jejuam, e os seus não. Não. Aí ele disse: pode eles jejuarem estando noivo? Presente? Bíblia. Vamos ver aqui onde é que está escrito? Veja bem, olha que interessante, para vocês verem que essas práticas aqui, ó, Mateus 9,15, olha isso, Mateus 9,15, vamos ler. Veja que interessante, amados, olha. Vamos ver, eu acho que foram os discípulos de João que perguntaram. Ó, aqui, ó, verso 14. Então os discípulos de João vieram perguntar-lhe: por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? Vocês veem que os discípulos de Arruxa não jejuavam, porque não praticavam essas práticas da lei, da religião. O próprio Arruxa instruiu a eles isso. Veja bem. E Arruxa respondeu: como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhes será tirado, então jejuarão. E houve esses dias, qual foi o dia? Os dias que Arruxa ele foi morto, ficou 3 dias morto. No 3º dia, Arru ressuscitou. Ali eles jejuaram. Foram os únicos dias que os discípulos de Arruxa jejuaram. Então vocês vejam bem. Então, aí ele diz: ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. O que a Arruxa quer dizer com isso? O remendo de pano novo é a nova aliança que a Arruxa veio trazer, que é no espírito, não pode colocar em roupa velha, na religião. É isso que a Arruxa está falando, que o remendo do pano novo é a nova aliança que é no espírito, no entendimento. Ele não pode colocar um remendo de pano novo em roupa velha, ou seja, na antiga aliança que é a religião. Pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo e vasilhas de couro velhas. Vocês vejam bem, o vinho novo que ele está falando aqui é a nova aliança no espírito. Em vasilhas de couro velho, ou seja, na religião. Se o fizer, as vasilhas se rebentarão, o vinho se derramará e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro novas e ambos se conservam. Vocês vejam que ele está falando: põe-se vinho novo em vasilhas de couro novas, ou seja, o vinho novo que é no espírito tem que se pôr no espírito, não é na religião. Vocês vejam bem. Gente, os cachorros hoje já são umas 5, 6 vezes que os cachorros latem desse jeito hoje. E aí eu resolvi fazer o vídeo, mas eles estão latindo direto. Hoje está direto. Agora são 9h40 da manhã. Vocês vejam bem, 9h40 da manhã, os cachorros estão latindo dessa maneira. Olha, 9h40. Vocês vejam bem. E eles já latiram, já tem umas 5, 6 vezes que eles estão latindo desse jeito. É impressionante isso, gente, impressionante. Eu não ter direito de gravar um vídeo é triste. Gravar um vídeo sossegado é triste, né? É muito triste isso. Então, vocês vejam que o que ele está falando aqui de jejum, isso tudo é lei. Ou seja, é prática da religião. E eles cobram isso aqui. Então, na verdade, as pessoas que vão no templo físico não estão na graça. Não, estão na lei, na religião. Então vocês vejam bem. Vamos continuar. What's the best kept secret to becoming a great singer? I'm going to answer that question in 30 seconds. E esses homens, eles por causa disso, eles tinham dentro dele um sentimento de que eles eram melhores que os outros, de que eles teriam a aceitação de Deus, de que, por causa disso, eles seriam filhos de Abraão, eles seriam aceitos por Deus, e Deus tinha que aceitar eles, porque eles buscavam fazer tudo certinho.
Vocês vejam, eles buscavam fazer tudo certinho, mas não fazia, porque não cumpria toda a lei, porque não tinha como. Eram 613 preceitos da lei. Como pode uma pessoa cumprir 613 preceitos da lei? Impossível. Impossível. E a lei é o quê? Religião, prática da religião. Então você veja que o próprio Yahusha falou para eles: vocês são filhos de Terrom. Falou para quem? Para esses aqui, ó, líderes religiosos, amados. Vocês são filhos de Terrom. E o próprio apóstolo Shaul disse que maldito todo aquele que não cumprir a lei. Estão debaixo de maldição. Porque se cumprir uma parte da lei, por exemplo, aqui, a religião evangélica católica. Vamos botar a evangélica, porque a católica eu não conheço muito bem da católica. Mas a religião evangélica você tem que dar dízimos, ofertas, você tem que jejuar, ler a Bíblia, ir no culto de oração, subir monte, fazer vigília. Tudo isso é ato da lei, né? São doutrinas de homens, né? Aí você tem que fazer isso. Mas cadê o amor ao próximo? Cadê a ajuda ao próximo? Entende? A ajuda ao próximo que tem olha, uma pessoa está passando necessidade, vocês podem trazer uma roupa, mas aí quem é que ajuda é a igreja. Mas na verdade não é a igreja, a denominação que ajuda, são os membros daquela denominação que ajudaram. E quem é que leva a fama de ajudar? É a igreja, é a denominação. Entende? Então vocês vejam bem. Aí aqui... Ai, gente, eu até esqueci o que eu ia falar agora. Gente, eu esqueci mesmo o que eu ia falar. Meu pai. Eu ia botar um negócio aqui para vocês e esqueci. Vamos voltar aqui, peraí. Dentro dele um sentimento de que eles eram melhores que os outros. Ah, sim, agora eu me De lembrei. Peraí, vocês são filhos do diabo. Vamos botar aqui. Que tá escrito diabo, mas é Terrom. Filhos de Terrom, porque Terrom é o Deus falso, que é o Deus morte, né? Então aqui, ó. Olha para quem que Yahusha fala isso. Do diabo. Bíblia. Eu acho que tá escrito isso em João. Se não me falha a memória. É João 8. João 8:3. Isso, João 8. Vamos lá. Ah, não, peraí. João 8:23. Vamos lá, João 8:23. Isso levou os judeus a perguntar: será que ele irá matar-se? Será por isso que ele diz: para onde vou, vocês não podem ir? Porque ele estava falando que para onde ele vai, eles não podiam ir. Né? Estava falando isso para quem? Para os líderes religiosos. Né? Mas ele continuou: vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima, vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. Estava falando isso para os líderes religiosos, amado. Ele está falando isso para eles. Veja, aí por que ele estava falando isso para eles? Vocês são deste mundo, porque vocês são do Deus deste mundo, de Terrom. Né? Vocês são da visão da física, visão carnal. Né? E nós que andamos no Espírito somos da visão do Espírito. Eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados. Se vocês crerem que eu sou, de fato morrerão em seus pecados. Se vocês não crerem que eu sou, de fato morrerão em seus pecados. Quem é você? Perguntou ele. Não, mas não é isso que eu quero, não. Cadê? Isso aqui era Yahusha falando para os líderes religiosos. Vamos ver aqui, ó. Ah, sim. Vai 31, cadê? 8:31. Disse Yahusha aos líderes religiosos que haviam... cadê? Disse Yahusha aos judeus que havia crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Permanecer firmes na minha palavra. Não é firme na religião. E conhecerão a verdade os libertará. Eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Eles sempre foram escravos, né? Escravos na mente, escravos na religião, né?
E Yahushua respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Mas não é isso não, amados, que eu quero. Mas vamos lá. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Vocês vejam que a Ruth está falando isso para os líderes religiosos, né? Eu lhes estou dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do pai de vocês, do pai de vocês. Abraão, nosso pai, respondeu eles. E Yahushua disse: se vocês forem seus filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu lhes falei a verdade que ouvi de Arro. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Protestaram eles. Nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. Disse-lhe Yahushua: se Yarro fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Yarro e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas ele me enviou, porque a minha linguagem não é clara para vocês. Vocês são incapazes de ouvir o que eu digo. Vocês pertencem ao pai de vocês, Terrom, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque lhes digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Yarro ouve o que Yarro diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Yarro. Aí os líderes religiosos lhe responderam: não estamos certos em dizer que você é samaritano e está endemoniado? Vamos ver aqui como é que está aqui na Bíblia Viva os judeus. João 8. Vamos ver como é que está aqui. João 8. Não, aqui, enfim. Aqui. Seu samaritano, estrangeiro, diabo, gritaram os líderes judaicos, ou seja, você veja que a Ruth estava falando isso para os líderes religiosos. Que ele falava desse jeito para os líderes religiosos. Vocês vejam bem. E ele sempre bota essas epígrafes, como eu já expliquei, para tirar o sentido do texto, tá? Porque quando tira o título, tira o sentido do texto. Então, vocês vejam bem, amados, como é que são as coisas, né? Então, o Antônio Júnior, esses líderes religiosos, na verdade, são filhos de Terrom, tá? Porque faz a vontade de Terrom. Aqui, quem comete o pecado é de Terrom, porque o Terrom peca desde o princípio. Para isto, o filho de Diabo se manifestou, para desfazer as obras de Terrom. Que aqui diabo é Terrom. Então, vocês vejam bem. Vamos continuar aqui o que ele está falando, né? Então, você está vendo que ele está falando das obras da lei, que são as obras da religião. E que ele está falando contra, como se fosse contra, que na época eles viviam fazendo a obra, fazia tudo certinho para ser aceito, né? Mas, na verdade, até hoje acontece isso, porque as pessoas têm que praticar obras da religião. Só que eles se tornam malditos, como está escrito. Aqui está escrito isso, quer ver? Vamos ver aqui. Todo que pratica a lei e tropeça num só ponto, em um ponto, é maldito. Bíblia. Vamos ver onde é que está escrito. Tiago 2,10. Vamos ver. Tiago 2,10. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente.
Veja bem, pois aquele que disse não adulterarás, também disse não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torne-se transgressor da lei. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então vocês vejam bem. Vocês vejam bem que está escrito aqui, ó, pois quem obedece a toda a lei, ou seja, quem obedece a toda a religião, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Tá? Então vocês vejam aqui ele está falando, na verdade, aqui ele está falando não da lei, aqui ele está falando parte do mandamento, porque Terron pegou o mandamento de Yahweh e colocou na lei. Tá? Só porque o não adulterarás é do mandamento, não é da lei. O não matarás é do mandamento, não é da lei. Tá certo? Só que aqui o apóstolo está falando do mandamento, ó. Não adulterarás, não matarás, faz parte do mandamento. Faz parte da lei. Só que a lei, ela pegou essa parte de tipo, não adulterarás. Não matarás. Então, aí ele diz assim, se o homem ou a mulher for pego em adultério, apedreja, ou seja, não é para matar, mas se for pego em adultério, tem que matar. Então vocês vejam que foge do que está no mandamento, que no mandamento diz não matarás. Vocês vejam bem, né? Vamos ver se tem outra parte aqui. Tiago 2,10. Que a gente leu. Ó, né? Tá aqui, ó. Em 1 João 2,4. Ó, 1 João 2. Cadê? 1 João 2. Vamos ver aqui. 1 João 2. 1 João 2. Aí aqui tá botando 1 João. Ó, meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Yahushua, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Sabemos que conhecemos e obedecemos aos seus mandamentos. Vocês vejam que tem que obedecer aos mandamentos, não é a lei. A lei é religião. Nós temos que obedecer aos mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, a verdade não está nele. Veja, de novo falando, obedecer ao mandamento, não obedecer à lei, mas aos mandamentos. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Yahweh está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Permanece em quem? Em Yahushua. Veja. Deve andar como ele andou. Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. No entanto, eu lhes escrevo um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Vocês vejam que ele está falando do amor, que o amor é um mandamento. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Filhinhos, eu lhes escrevo, porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Yahushua. Pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo porque venceram o maligno. Então vocês vejam que ele está falando aqui, né, do amor, que é o mandamento. E Tiago 2, vocês vejam que aqui em Tiago 2, tá? Ó. Tiago 2, né? Vocês vejam no verso 10, vamos ler aqui o Tiago 2 para ver o que se trata, porque no Tiago 2, amados, ele não está falando da lei, mas ele está falando do mandamento, porque ele está falando do amor. Ele está falando do que está no mandamento. Veja,
Vamos ler aqui para a gente ver. Meus irmãos, como seguidores de Yahushua, que crê, porque crentes aqui está falando crentes, no sentido, a pessoa vai entender que o crente aqui é sentido de ser crente e ser evangélico, não é. O crente aqui é no sentido de seguir a Yahushua, tá? Então, como estar crendo em nosso glorioso Yahushua, não façamos diferença entre as pessoas, tratando-as com favoritismo. Suponham que na reunião de vocês, entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um homem pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem, aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre, você fique de pé ali, ou sente-se no chão, junto aos trados onde ponho meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamento com critérios errados? Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Yahweh os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdar o reino que ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre você foi invocado? Se vocês de fato obedecem à lei real encontrada na Escritura, que diz, ame o seu próximo como a si mesmo, aqui eles botaram a lei real, mas não é a lei, é o mandamento. Você vê que o apóstolo está falando do mandamento. Tanto é que a gente leu em João falando do mandamento. E a Yahushua falou do mandamento, um novo mandamento vos dou. Ame ao próximo como a si mesmo. Então aqui o apóstolo não está falando da lei, que é religião, ele está falando do mandamento. Então vocês vejam bem, aqui ele está falando do mandamento. Tá? Então, veja, se vocês de fato obedecem ao mandamento encontrado na Escritura que diz, ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Vamos ver aqui como é que está aqui Tiago 2,8, na Bíblia Viva? Vocês vejam bem, amados, né? Tiago 2,8. Tiago 2. Deverás... Cadê? Deveras é bom quando vocês verdadeiramente obedecem à ordem do nosso Senhor. Você deve amar e ajudar os seus semelhantes tanto quanto ama e cuida de si mesmo. Vocês estão vendo que aqui ele está falando do mandamento, não é da lei. Veja. Mas vocês estão quebrando esta lei, ou seja, este mandamento. Estão quebrando o mandamento, que não é a lei. A lei faz parte da religião, né? Gente, os cachorros hoje estão demais. Demais, veja. Então vamos lá. Vou colocar aqui mandamento, porque aqui está falando do mandamento, tá, amados? Veja, se vocês de fato obedecem ao mandamento real encontrado na Escritura, que diz, encontrado na Escritura, não é na religião, na Escritura. Ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente, mas se tratar os outros com favoritismo, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores, serão condenados pelo mandamento. Pelo mandamento, porque ele está falando do mandamento, não está falando da lei. Tá? Pois quem obedece a todo mandamento, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se ocupado de quebrá-la inteiramente. Quem obedece a todo mandamento, ele está falando aqui do mandamento. Pois aquele que disse, não adulterarás, vocês vejam que ele está falando do mandamento. O mandamento que diz, não adulterarás, não matarás, não faltarás, não dirás falso testemunho, honre seu pai e sua mãe. Vocês vejam bem. Gente, esses cachorros hoje estão demais. Demais. Vou esperar. Ai, ai. Vou esperar. Desculpa aí, tá, amados? Que às vezes eles latem e ficam um tempo sem latir, mas dessa vez não, tá desde de manhã cedo. Desde de manhã cedo. Olha a hora. Vocês viram que 9h40 da manhã eles latiram.
Olha a hora, 10:01 da manhã. Vocês vejam bem. 10:01 da manhã. Os cachorros latindo desse jeito. Tá demais. Né? Então, cadê? Vamos voltar aqui. Então, vocês vejam que o mandamento que a Ruxa deu para Moisés, né? Era o quê? Era amar Yahweh de todo o entendimento, não fazer imagens de escultura, fazia parte do mandamento, né? Aí tinha guardar o sábado, né? Mas esse guardar o sábado, que ele tá falando no entendimento, guardar o sábado, mas se bem que Terrum pegou isso aí, eu ainda não entendo muito bem qual foi o sentido do guardar o sábado, que tá no mandamento, mas tá no mandamento, né? Guardar o sábado. Não vou entrar nesse detalhe ainda, porque eu tenho que ainda pesquisar ainda sobre isso, tá? Mas aí vem, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o seu irmão, honre o seu pai e sua mãe, tá? Não julgue, não julgueis. Isso tudo faz parte do mandamento. Não cobiçarás, né? Então você veja que isso tudo, não adulterarás. Então isso faz parte do mandamento. Então aqui ele está falando do mandamento, tá? Ele está falando do mandamento. Pois aquele que disse não adulterarás, também disse não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor do mandamento. Não é da lei, porque aqui ele está falando do mandamento. Fala e age como quem vai ser julgado pela lei, pelo mandamento da liberdade. Tá? Pelo mandamento da liberdade, porque foi para a liberdade que a Ruxa nos chamou. Estejamos firmes nele e não voltamos de novo ao jugo da religião. Tá certo? Que é a religião que oprime, que escraviza e que dá lei da religião. Que dá um mandamento da religião, que é a lei. Então vocês vejam bem. Mas tem uma outra passagem na Escritura que diz assim, ó. Cadê? Aquele que tropeça na lei, que tropeça na lei, é maldito. Bíblia, vamos ver. Aqui, ó, Tiago 2,10. Agora vamos aqui, Mateus 5,19. Aqui o Mateus 5, quem estava falando isso era Yahushua. Vocês vejam bem. Que ele está falando, né? Vamos fazer o seguinte. A gente leu o Tiago 2. Agora vou parar aqui, amados, encerrar aqui essa parte. Porque já passou 32 minutos, já vai para 33. Então, amados, se vocês gostaram do vídeo, por favor, dê o like, compartilhe, se inscreva no canal e acione o sininho para receber notificações do YouTube. Que a Ruxa carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião, em nome de Yahushua. Então aqui, né, amados, como eu falei aqui, a camisa aqui para vocês, ó. Olha isso, amado. Onde está escrito na Bíblia que dízimo é dinheiro. Eu botei aqui o dinheiro. Dízimo nunca foi dinheiro, né? Aqui, ó, de novo, ó. Dízimo era alimentos para os órfãos, viúvas, estrangeiros e a tribo de Levi. E aqui está escrito isso em Deuteronômio, né? Cadê? Deuteronômio, que eu esqueci onde está escrito, que está ao contrário para mim, tá? Mas aí vocês dão uma olhada aqui, dão uma pausa no vídeo, que vocês vão ver Deuteronômio 14, Deuteronômio 14, 28 e 29 e Deuteronômio 26, parece que verso 15, tá? Então, amados, é isso. Que a Ruxa carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião. Em nome de Yahushua, até a próxima.